Bom, no capítulo 11, quem tem Bíblia que tem o título, aí, tem Bíblia que não tem título, é só... Tá aí, como as mulheres devem se apresentar na igreja. Você vê que o título, no versículo 1 do capítulo 11, na de vocês estão assim também? Então, o capítulo 1, o versículo 1, na verdade, vocês sabem que a Bíblia original não era dividida por capítulos. Não tem esse negócio de capítulo 1, capítulo 2, não tem versículo. Isso aí foi feito para a gente poder se localizar melhor. E na hora de fazerem e colocarem os capítulos, dividirem os versículos, alguma coisa saiu errado aqui. Porque o versículo 1 do capítulo 11, na verdade, ele seria o versículo 34 do capítulo 10. Vocês estão entendendo ou não? Por isso que ele diz assim, começa falando assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Se você ver esse versículo, não tem nada a ver com o assunto que ele vai tratar aqui. Mas tem tudo a ver com o capítulo 10. Né? Que o capítulo 10, o que ele estava falando lá? Que ele abriu mão dos seus direitos para que a igreja pudesse alcançar a salvação. Então, ele termina o capítulo 10 dizendo: então faça igual a mim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Concernente ao assunto do capítulo 10. Que no capítulo 10 ele está tratando acerca da lei do amor. Da lei de... Tem coisas que a gente faz que não é pecado, mas impede uma pessoa de alcançar a salvação. Tem pessoa que fica escandalizado por ver a gente fazendo determinadas coisas e aquilo que você está fazendo não é errado. Mas, por amor àquela pessoa que pode não vir para os pés de Cristo por causa daquilo que você está fazendo, você vai deixar de lado de fazer para que aquela pessoa não encontre obstáculos na fé. Então, ele vai dizer assim, vai terminar o capítulo 10 dizendo: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, porque eu abri mão dos meus direitos para que as pessoas pudessem se salvar, então vocês façam também como eu. Amém? Então, o capítulo, eu vou ler do 2, eu vou ler até o versículo 16, depois a gente vai vir pegando ponto por ponto. Tá? 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Tá dando para ouvir bem aí? Amém. Então tá bom. Vamos lá, eu vou fazer a leitura, depois a gente vem falando. O título diz: como as mulheres devem apresentar-se na igreja. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vós lembrais de mim e retendes o preceito como vou-lo entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão.
Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelos crescidos, mas ter a mulher cabelos crescidos lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus. Amém. Vamos parar aqui. Eu sei que esse trecho dá uma margem muito grande para a gente poder falar sobre relacionamento entre homem e mulher, entre casamento, falar sobre muitas coisas. Mas a não ser que vocês perguntem, eu não vou me aprofundar nesse assunto hoje. Tá? Eu vou só expor o assunto que a carta está tratando. Mas é bem difícil falar disso. Sempre alguém pergunta alguma coisa, nós vamos responder. Mas não é a minha intenção. Tá? Quando nós formos falar sobre casamento, sobre relacionamento, aí a gente fala. Mas aqui, nós temos uma ideia mais ou menos de como deve ser. Vamos lá. O uso do véu, vou ler aqui o que eu escrevi aqui para nós. Aqui, ó. O uso do véu era um sinal de respeito para a mulher. Mostrava que ela tinha um compromisso com a honra. E estava debaixo da submissão do pai, ou marido, e na igreja, eu coloquei aqui assim, que é das hipóteses que eu acredito ser a mais correta. E na igreja do pastor. Mas devido ao feminismo que estava começando forte em Corinto, as mulheres não queriam mais mostrar submissão. Então, uma vez que elas também falavam em línguas e profetizavam. Então vamos lá. Em Corinto, uma jovem solteira, como também em Jerusalém, em várias culturas da época tinham esse costume deles, usavam o véu. Uma jovem usava o véu para mostrar que ela era uma jovem de respeito, que tinha alguém que cuidava dela, que era o pai ou um irmão mais velho. No caso de Esther, era o tio, né? Primo? Tio, Mardoqueu. E então tinha alguém que era responsável por ela. As mulheres casadas usavam o véu para mostrar que ela estava debaixo da proteção do marido, que ela não era uma mulher qualquer, que ela tinha o seu esposo que cuidava dela, que ela estava honrando o seu marido. Já falamos aqui que lá na igreja de Corinto tinha uma imensidão, uma multidão que estava seguindo o feminismo. O que é o feminismo? O feminismo era o movimento das mulheres que achavam que não precisava mais dos homens, que elas não podiam, podiam se tomar conta de si mesmas, que elas podiam ser independentes, que elas podiam ter a sua liberdade, como viver a sua vida sem depender dos homens. E nesse ponto, até então, se uma mulher trabalha e é independente, tudo bem, nós não temos problema com isso, tá certo? O problema é quando esses costumes começam a ferir preceitos bíblicos e começa a desonrar, começa a ferir a palavra de Deus e começa a trazer desarmonia para
a igreja ou para a família. Uma mulher, ela pode ser dona de si? Pode. Ela é solteira? Ela vai morar sozinha? Vai ter sua vida? Não vai dar, ela tem o trabalho dela, ela não tem que dar satisfação para os pais, não tem que dar satisfação para o marido, não tem marido? Tudo bem, ela vai ser independente. Agora, uma jovem que está debaixo da lei dos seus pais, ela tem que estar em submissão aos seus pais. Uma esposa tem um marido, ela está debaixo da submissão do seu marido. Certo? Isso não quer dizer que tem que ser escravo, a gente vai explicar isso aqui daqui a pouquinho. Ela quer dizer que as pessoas têm que entender isso, que cada um tem o seu papel. Então, o movimento em Corinto feminista estava crescendo muito. As mulheres estavam ganhando poder ali, as mulheres fora da igreja. E quando as mulheres se converteram e vieram para dentro da igreja, e Deus deu para as mulheres o dom de línguas, as mulheres foram batizadas com o Espírito Santo, e as mulheres profetizavam na igreja também. As mulheres são, bom, esse é um sinal de que Deus também está aprovando a nossa atitude. Se Deus também me batizou com o Espírito Santo, se Deus também me deu o dom de profecia, e eu profetizo na igreja, então isso quer dizer que eu não preciso estar debaixo da autoridade de ninguém. Que o meu papel é o mesmo papel do homem. E aí começou a ter problemas sérios. Vamos lá. Então Paulo vai usar aqui nesse trecho que a gente leu 3 argumentos para mostrar para a igreja que isso ia trazer problema, que isso não era bom e não era desse jeito que tinha que acontecer. Paulo vai mostrar que que Deus criou um plano, que Deus estabeleceu um plano onde todos nós temos igual valor. O homem e a mulher valem a mesma coisa para Deus. Deus sente a mesma coisa pelo homem e pela mulher. São de tamanhas importâncias, tanto um contra o outro. Mas Deus estabeleceu funções diferentes para o homem e para a mulher. E que a mulher, ela podia profetizar na igreja, sim, que ela podia orar na igreja, que ela podia falar em línguas estranhas, que ela podia ser usada por Deus, mas que ela tinha que estar debaixo da submissão de alguém. Certo? Então, o primeiro exemplo que o apóstolo Paulo vai usar é o exemplo da Trindade, no versículo 3. Olha aí, para você ver. Mas quero que saiba que Cristo é a cabeça do varão, o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, ele colocou numa ordem aqui meio diferente, mas basicamente o que ele quis dizer é o seguinte, que Deus é a cabeça de Cristo, e que Cristo é a cabeça do homem, e o homem a cabeça da mulher. Veja bem, irmãos, a teologia ensina. Deixa eu perguntar para os irmãos aqui. Quem manda mais? Deus Pai ou Deus Filho? O que vocês acham? Deus Pai. O Wesley acha que é Deus Pai. Quem tem mais poder? Deus Pai ou Deus Filho? Quem que comanda mais? Jesus ou Deus? Os dois. A irmã Sley acha que é os dois. Tem mais alguma opinião diferente? Os dois têm a mesma autoridade. A teologia diz que tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, quanto Cristo, são feitos da mesma substância. Que substância é essa? Não sei. A teologia só fala assim. São feitos da mesma substância. Eles são feitos, não, porque Deus não foi criado, não são feitos. Mas eles são da mesma substância. Isso. Então, eles se complementam.
Jesus assumiu um lugar e Deus Pai assumiu outro lugar. Deus Pai assumiu o lugar de cabeça e Jesus assumiu o lugar do... Bom, Michel, chega para cá para eu poder... Tá me dando agonia, você foi por baixo, por cima. Tá olhando para o celular. Então, assim, eles têm o mesmo poder, eles têm a mesma autoridade, só que cada um deles assumiram um papel para que o plano de Deus da redenção do homem se cumprisse. Jesus falou: opa, meu lugar é aqui, do Deus Pai é aqui, o Espírito Santo, meu lugar é aqui. Cada um deles assumiu um papel. Observa que o Espírito Santo intercede a Deus por você. Então ele pede para Deus. Mas o Espírito Santo não é Deus? O Espírito Santo é Deus. E por que ele pede? Porque o lugar dele, o papel dele é de intercessor. O papel dele é de interceder por vocês. Ele sendo Deus, ele teria a mesma autoridade de Deus de fazer o que for, mas ele assumiu um papel. Eles são são feitos da mesma substância, mas cada um deles tem uma função. Da mesma maneira, o homem e a mulher são igualmente preciosos diante de Deus. O homem e a mulher, eles são feitos da mesma matéria. Têm o mesmo valor para Deus. Mas cada um tem uma função. E é preciso que nós entendamos isso. Então, essa forma é chamada a teologia chama de modelo complementarista. O Espírito Santo complementa Jesus, Jesus complementa Deus, e os três se formam um Deus. E eles são completos nos três. Da mesma maneira, o homem e a mulher. Eles têm o mesmo valor, são feitos da mesma substância, mas cada um tem o seu papel. Certo? É complementarista. A mulher complementa o homem, e o homem complementa a mulher. O homem completa a mulher, e a mulher completa o homem, cada um fazendo o seu papel. A outra forma que algumas pessoas acreditam que deve ser é a forma chamada forma igualitarista. É a forma que acredita que o homem e a mulher podem exercer as mesmas funções, só que isso não é bíblico. Paulo vai chamar atenção para o exemplo da Trindade. Vamos lá. Então, Paulo está dizendo assim: quando vocês vão para o culto, as mulheres vão para o culto, elas têm que estar usando o véu. Porque naquela cultura, na cultura da igreja de Corinto, o véu era sinal de submissão. Era sinal de submissão. Então ela estava mostrando: olha, eu estou profetizando aqui na igreja. Eu estou falando em línguas aqui na igreja. Mas tem um pastor ali. Tem o meu marido ali. Eu tenho a bênção, estou protegida pela honra de estar debaixo da proteção do meu esposo, do meu pai ou do meu pastor. Certo? Qual versículo eu parei? 3, né? Versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Então, como o homem representa Deus, porque Deus é o dominador, e a função de dominar foi dada ao homem. Deus fez o homem e disse: domine sobre a terra. Então, essa função é do homem, domine sobre a terra. O homem tem... Isso não é um privilégio. Apesar de que alguns podem pensar: então isso não é um privilégio, isso é uma responsabilidade.
É uma responsabilidade que Deus deu para o homem, que Deus vai requerer do homem, de dominar. Porque como pai de família, o homem tem que dominar a sua casa e providenciar os bens para a sua família, abençoar os seus filhos, sua esposa, tem que ser o provedor. Como homem, o pastor deve ser o provedor da igreja, o abençoador da igreja, dominar sobre a igreja. Então é uma responsabilidade, isso Deus vai requerer do homem. Então o homem não pode ter a cabeça descoberta. Então o homem não cobria a cabeça, não usava o véu, porque Deus, como o homem é um tipo de Deus, uma figura de Deus, quando se cobria a cabeça, estava dizendo assim: tem alguém que está sobre mim, tem alguém que me abençoa, tem alguém que me protege. Acima de Deus não tem ninguém. Então o homem não poderia cobrir sua cabeça. Vamos lá. Versículo 6. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se também. Mas se a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Vamos lá, irmãos. Vamos entender uma coisa. Então, porque aí as irmãs devem estar perguntando: então, pastor, nós estamos todo mundo errado. Nós temos que usar o véu. Nós tínhamos que estar aqui com o véu. Quem está certo é a igreja, congregação, que usa o véu. Né? Veja bem. Deus, toda a Bíblia não foi escrita para nós agora. Ela foi escrita para um povo há 2000 anos atrás. Para um povo distante, com uma outra cultura. Tá certo? Então assim, Deus vai estabelecer princípios através da cultura. A cultura passa, mas o princípio não. Qual era a cultura da época? A mulher usar véu. Que simbolizava, qual era o princípio disso? Simbolizava submissão, obediência. A cultura passa, mas o princípio não. Hoje o princípio ainda vale, que a mulher deve ser submissa ao seu esposo. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Então por isso, precisa usar o véu? Não precisa usar o véu. Porque hoje há outras maneiras de você mostrar para o mundo que você é submisso. Há outra maneira de você expressar a submissão sem usar o véu. Na nossa cultura nós não usamos véu. Na nossa cultura nós usamos aliança. Eu estou sem aliança porque meu dedo incha. A aliança está apertada. Ou outras maneiras. Tá certo? Então por que Paulo está dizendo aqui assim, ó? Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, tosquia-se também. Por quê? Alguns teólogos dizem que é assim, outros dizem que não é. Como havia muitas prostitutas lá em Corinto, pra você ter ideia, tinha um templo lá que tinha mais de 1000 prostitutas. E elas tinham um costume, alguns dizem que era assim, outros dizem que não era, mas eu acredito que sim. A mais provável que sim, elas tinham o costume de raspar a cabeça. As prostitutas raspavam parte da cabeça. Teve um tempo aí que estava uma moda, parecendo que rapava só a parte de baixo da cabeça, não estava? Ainda tá? Então, isso era feito em Corinto. As mulheres rapavam, tosquiar, ao contrário de que muitos pregam, tosquiar não é cortar a ponta do cabelo. Tosquiar, procura no dicionário, é cortar junto ao couro, cortar junto à pele. Elas rapavam ou cortavam bem, passava na cabeça, era o sinal que elas eram prostitutas. Então, Paulo vai dizer assim, então, quando a mulher não põe o véu, ela está dizendo, eu não tenho compromisso com honra. Eu não tenho, ninguém manda em mim, eu não tenho marido, eu sou livre. Pode chegar em mim que estou facinha. Era mais ou menos essa a mensagem que ela estava dando. Entendeu? E Paulo vai dizer, então, quando você não põe o véu, é a mesma coisa que você está fazendo igual elas estão fazendo.
Ah, é indecente? Então que põe o véu. Se para você é indecente, põe o véu. Vamos lá. Aí o versículo 7 foi o que eu disse para os irmãos. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem da glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Tá certo? Então, irmãos, veja bem, as mulheres, elas podem profetizar, elas podem falar em línguas, elas podem exercer função na igreja, mas elas não podem ser a cabeça. Isso está quebrando a regra natural da coisa. É por isso que nós não acreditamos no ministério pastoral feminino. Esse é um ponto que dá uma grande discussão. Tem pessoas que acreditam, que acham que não. Inclusive essa semana teve uma polêmica aí no Facebook do pastor falando: aqui nem por consideração a mulher do pastor é pastora. Tem uma polêmica aí. Então é o seguinte: a mulher, ela pode exercer a função estando debaixo da autoridade do seu pastor. Vamos lá, versículo. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. O segundo motivo que o apóstolo Paulo vai dar, porque a mulher deveria estar debaixo da autoridade do seu marido ou do seu pastor, é a criação, versículo 8 e versículo 9. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher provém do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do varão. Em outras palavras, está dizendo assim... Não, vou brincar com isso, senão as irmãs vão me bater. Veja bem, Deus criou a mulher foi tirada do homem. Então a mulher não pode dominar o homem, porque ela foi tirada do homem. A mulher é parte do homem. O irmão Marcos, a irmã Linda foi tirada do Marcos. Por isso que ele é pequenininho assim, porque tirou muito. Brincadeira, piadinha sem graça. A mulher foi tirada do homem e foi criada para o homem, para ajudar o homem. Deus fez o homem e depois Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma adjuntora, uma mulher que esteja diante dele para ajudá-lo. A mulher, ela tem o papel de ajudar o seu marido a fazer o que quer que for. Vai dirigir uma igreja? Ela vai ajudá-lo. Vai numa empresa? Ela vai ajudá-lo. Apenas casou, ela vai ajudar ele a administrar a casa, ajudar o marido a administrar. Foi para isso que a mulher foi criada. Vocês foram criadas para nos ajudar, para ser uma bênção na nossa vida. Não, é claro que... E ajuda como? Ajuda aconselhando, né? Ajuda... De que outra maneira? Fala aí, gente, me ajuda aí. Em tudo. Agora, a mulher não pode fazer o papel do marido. Ela não pode fazer isso. A mulher foi tirada do homem e foi criada para o homem, para ajudar o homem. Então, Paulo está falando assim, não dá para vocês inverter, mulherada, a ordem das coisas. Deus, tá certo, vocês podem profetizar, vocês podem falar em língua estranha, mas vocês têm que ter uma autoridade sobre vocês. Vocês têm que mostrar respeito. Pode falar. Acho que a mulher ela não pode tomar o lugar do homem por soberba.
tomar o lugar do homem por ganância, tomar o lugar por homem para querer se engrandecer. Mas num caso de necessidade, aí não. É necessário que ela haja de alguma forma. Certo. Aí... Realmente. O que acontece hoje é o seguinte, é que os homens têm se acovardado. Acontece muito isso. Os homens deixam de se impor, deixam de puxar a responsabilidade para si. Acontece muito isso. Os homens, tem homens, por exemplo, que abandonam sua esposa, a mulher vai tomar o lugar. Tem mulheres que são pai e mãe. Então, se ela está absolvendo as responsabilidades do homem, ela vai ter a credibilidade que o homem deveria ter. Então, por isso que eu falei que isso não é um privilégio. Eu falei que isso é uma responsabilidade. Porque é um dever, não é um privilégio. É um dever do homem puxar essa responsabilidade. É um dever do homem. Então, hoje acontece muito isso. Os homens se recuam, tanto na igreja, quanto em casa, quanto no trabalho, no mercado de trabalho. Os homens têm recuado, as mulheres têm se preparado cada vez mais e vão ocupando os espaços. E isso, biblicamente, é um erro duplo, que é um erro do homem que se acovarda e um erro da mulher que toma o lugar do homem. Tá certo? É claro que o pastor, eu estava ouvindo o pastor falar sobre isso, ele diz assim, é muito fácil você ser submissa a alguém que te ama, alguém que é responsável, alguém que quer ver o seu bem. E é muito fácil você querer ver o bem de alguém que submissa a você, de alguém que confia em você. Então a mulher, ela vai ser submissa ao marido, ela tem que sentir essa confiança. Não, eu vou confiar nele porque ele é um homem de Deus, ele é responsável, ele sabe o que é melhor pra gente, e ele vai fazer o que é certo. Tá certo? Mas se ele estiver errado, achando que é certo, não. Ele vai falar, ó, e aí? Então, veja bem. Porque às vezes o homem toma atitude, toma decisões que acha que está correto, e no fim lá na frente não está correto, e a família inteira padece porque ele achou correto, e às vezes ouviu o que a mulher tinha que falar. Certo. Esse caso aqui, esse em específico, a gente não está tratando exatamente de minuciosamente a questão. Porque assim, nenhum homem, ou nenhuma mulher também, toma uma atitude pensando assim, eu vou fazer isso porque eu quero fazer minha família sofrer. Eu vou tomar essa decisão porque eu quero fazer a minha mulher sofrer. Eu vou tomar essa decisão porque eu quero fazer meu esposo sofrer. Ninguém pensa assim. Às vezes a gente toma uma decisão achando que aquilo é o melhor realmente pra gente. E às vezes dá errado. Entendeu? Às vezes dá errado. Tanto o homem quanto a mulher. Então, a questão aqui não igual eu falei, a gente não ia se aprofundar no assunto. Porque cada caso é um caso. O assunto aqui é mais o homem que domina. O homem que domina. Temos o caso da família que saiu de Belém. Como é que é o nome lá? Esqueci o nome. Saiu de Belém, depois morreu o pai e morreu os 2 filhos. A história de Noemi. Noemi era a sogra, né? Noemi era a sogra. A terra estava passando necessidade. O marido decidiu, vamos sair daqui. Vamos buscar comida em outro lugar. E eles saíram. Ele fez o certo? Ele fez o certo, ele quis o melhor para sua família. Mas chegou lá, não deu certo o que ele estava tentando fazer. O negócio estava mais feio lá de que cá. Aí morreu os 2 filhos e morreu ele também. E as mulheres ficaram sozinhas. Se ele achasse que lá ele ia morrer, será que ele teria feito isso? Talvez não. E a vitória deles, a vitória da família estava onde?
da onde eles saíram. Então, assim, Elimeleque, isso, exatamente. Então, assim, ninguém toma decisão querendo prejudicar a sua família. Mas a mulher tem que saber que o marido é ele que toma decisões. A palavra final é do esposo. E o marido tem que ter essa consciência de que se ele não ouvir a sua esposa, ou não querer nem ouvir o que ela tem a dizer, não considerar o que ela tem a dizer, ele está sendo um tolo. Ele está desprezando o que Deus deu. Deus deu a mulher para ser adjuntora, para ajudar, para aconselhar. Então, se ele não ouve o conselho da sua esposa, então quem está sendo tolo realmente é ele. Então, pode falar. Não, o pastor já respondeu já a minha resposta que eu ia falar, né? Que no caso a mulher ela aconselha, ela auxilia, mas a última palavra é do homem, a última decisão é dele, é ele que toma a decisão. Tipo, você pode, no caso, você vai falar, auxiliar, dar conselho, mas a última decisão é dele. É isso mesmo que eu ia perguntar, isso. Mas já me respondeu. Deus abençoe. Só que é o seguinte, irmãos, veja bem, isso aqui é um modelo perfeito de um homem perfeito. Está entendendo? Isso aqui a Bíblia está falando de um homem perfeito que vai dar tudo certinho, que vai... Agora, cada casamento, cada caso é um caso. Então, é preciso, às vezes, a mulher ser enérgica e tentar mostrar que o homem está fazendo coisa errada. Às vezes é preciso. Tá certo? E às vezes, o homem tem que saber, puxa vida, se der errado, e eu não ouvi minha esposa. Tá certo? Então, é muito complicado. Isso aqui é uma arte. Casamento é uma arte. Casamento é uma arte. Que o homem e a mulher precisam saber misturar essa mistura aí. Como é que nós vamos fazer esse bolo? Qual é a quantidade certa aqui? Vamos ter bom senso. É preciso ter bom senso. Mas Paulo não está tratando aqui exatamente de casamento, tá, gente? Ele está tratando de liderança. Isso serve para o casamento, eu sabia que ia puxar isso para esse lado, mas isso serve tanto para o casamento, mas está falando de liderança na igreja, principalmente na igreja. Tá? Basicamente o que ele está dizendo aqui é o seguinte: mulher não pode ser pastora. É isso que ele está dizendo. Mulher não pode ter liderança sobre a igreja. Mas, né? Tá fora. Vamos lá. Onde que eu estou, gente? Me ajuda aí. Versículo 10. Portanto, a mulher deve ter sobre... esse aqui é um problema. Irmãos, nós estamos falando aqui de um texto. Olha só. Esse texto aqui, esse capítulo, é um dos capítulos mais difíceis para falar da carta de Corinto. Não, basicamente tudo isso aqui. Porque como conciliar uma coisa que era para Corinto, a respeito de véu, para agora, entendeu? Então, isso aqui é um desafio. A gente tem que ir com cuidado aqui. Tem muitas coisas aqui que é um enigma. Tá certo? Portanto, a mulher deve ter sobre sua cabeça o sinal de poderio por causa dos anjos. Rapaz, o que isso quer dizer? O sinal de poderio aqui não quer dizer que ela é empoderada. Não quer dizer que ela... O sinal de poderio é sinal de que tem alguém que ela é submissa ao seu esposo, ao seu marido, ao seu pastor. Esse era o sinal de poderio. Por causa dos anjos. Não há consenso nesse... Que anjo? Que anjo que ele está falando aqui? Que anjos? Por que a mulher tinha que usar o véu? Por causa dos anjos. Então, existem inúmeras versões para isso. A primeira versão, que é a que eu não acredito, e muita gente não acredita nisso, é o seguinte: é que existe um livro apócrifo,
apócrifo. São os livros que não entraram na Bíblia. Foram livros que foram escritos e não entraram no cânon sagrado, porque foi achado que não servia. Que é o livro de Noé, ou de Enoque. Livro de Enoque. É que os dois são lá do começo, aí eu confundi. O livro de Enoque, que diz... No livro de Gênesis, primeiro, no livro de Gênesis diz que os anjos... os filhos de Deus se interessaram pelas filhas dos homens e coabitaram com elas, tiveram filhos com elas e nasceram gigantes. Desse casamento aí, desse relacionamento, vieram os gigantes. O livro de Enoque, que é um livro que trata de coisas... de lendas, de coisas, diz que esses filhos de Deus, que o Gênesis diz, eram anjos, que olharam para as mulheres e se encantaram para as mulheres por causa dos seus longos cabelos. Ficaram apaixonados pelas mulheres. Tá difícil aí. Se apaixonaram pelas mulheres por causa dos cabelos das mulheres. Então por isso era preciso as mulheres usar o véu para poder cobrir dos anjos, para os anjos não se apaixonarem pelas mulheres. Então os rabinos acreditavam nisso, e há uns teólogos que dizem assim: Paulo, ele era um rabino, então ele está falando isso por causa dos anjos, porque ele conhecia essa lenda que os anjos se apaixonaram pelas mulheres por causa dos cabelos. Então ele está falando: cubra o cabelo, mulher, porque senão vai aparecer os anjos aí e o negócio vai ficar estreito. Essa é a menos improvável, não é isso. Que Paulo, em diversas vezes, Paulo é contra o judaísmo, é contra essas fábulas. Ele já diz para igrejas que não é para a igreja ser dada as fábulas. Então Paulo não usaria esse argumento para falar isso para a igreja. A segunda visão, por que Paulo diz que a mulher devia usar o véu por causa do cabelo? Era o seguinte: que os anjos de Deus frequentam nossos cultos. Até aí, amém. E por causa dos anjos realmente, como sinal de submissão também aos anjos, as mulheres deviam usar o véu. Eu creio no ministério angelical. Só que também, não sei se eu fico muito com essa. Eu fico com a terceira. Que os anjos que ele está dizendo aqui são os pastores da igreja. Por causa dos anjos, por causa dos obreiros, que já em outras vezes, por exemplo, o próprio livro de Apocalipse diz: e ao anjo da igreja. Quem que é esse anjo da igreja? O pastor. Então, para que as mulheres mostrassem submissão ao seu pastor, que elas estivessem na igreja com o véu. Amém? Alguma dúvida? Eu acho que essa é a mais lógica para mim. Aí vocês escolhem qual que vocês querem, qual que é mais cabível. Eu acredito nessa terceira posição. Tudo bem, então. Então, beleza. A terceira... cadê aqui? A terceira visão que Paulo vai dar no 11, do 11 ao 16, ele vai mostrar aqui, ó. Versículo 14. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelos crescidos, mas para as mulheres ter cabelo crescido lhe é honroso? Então é a natureza. Ele chama a natureza e fala assim: olha, vocês olham para a natureza, vocês veem que o homem é diferente da mulher. A natureza ensina isso. O macho sempre vai ser diferente da fêmea. A fêmea sempre vai ser diferente do macho. Então há uma lei natural de que cada um tem o seu papel. É preciso entender isso. Na igreja de Corinto, e até um tempo atrás,
alguns anos, 20 anos atrás, aqui no Brasil também era a mesma coisa. Era desonroso para a mulher ter cabelo cortado. A mulher cortasse cabelo curto. Era desonra. E se visse um homem de cabelo comprido, fala lá vai o... E era desonra. Mas agora já não é mais aqui, não é mais tanto assim, né? Então, ele mostra que a natureza, a própria natureza mostra pra gente que cada um tem o seu papel. O homem é diferente da mulher. O homem deve vestir roupas diferentes da mulher. O homem deve falar diferente das mulheres. O homem faz coisas que as mulheres não faz. E a mulher faz coisas que o homem não faz. Faz um homem dar luz. Faz um homem amamentar. Faz um homem... Uma coisa que eu acho impressionante é como que uma mãe consegue segurar uma criança no colo tanto tempo. Tem mãe que fica o dia inteiro com a criança no colo, anda com a criança no colo, com o nenenzinho no colo. A gente pega a criança no colo e dá 20 minutos, o braço está caindo É uma coisa natural, uma coisa da natureza. É uma coisa da natureza. Mulher faz coisas que o homem não faz, o homem faz coisas que a mulher não faz, cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem as suas funções. Vamos lá? Aí, Paulo, já sabendo que alguns irmãos iam falar assim, então beleza, então agora que eu estou sabendo que a mulher, ela saiu de mim, que ela é mais, que ela tem que ser submissa a mim, agora que eu vou suplantar a mesma mulher. Então aí ele vai dizer aqui, versículo 11, todavia nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão, no Senhor. Então, não tem jeito, irmãos. Um precisa do outro. Não é para o homem humilhar a mulher, não é para o homem subjugar a mulher. Tem que saber que a mulher é uma bênção na vida do homem para ajudar o homem, e o homem é uma bênção na vida da mulher. Os dois têm o mesmo valor diante de Deus, só que cada um tem uma função diferente. Porque como a mulher provém do varão, os homens estavam tudo cheios, né? Mulher, vocês vieram de mim. Assim também o varão provém da mulher. O homem também vem da mulher. Se não fosse a mulher, como é que o homem ia nascer? Então, a mulher existe por causa do homem, e o homem existe por causa da mulher. O homem veio da mulher. Então, é um consenso. É preciso ter um consenso. Tá certo? É preciso ter um consenso. Versículo 15. Mas ter a mulher cabelos crescidos lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quer ser contencioso, quer discutir a respeito disso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Amém? Alguma pergunta se até aqui? Pode falar. Em questão de liderança, né, que o senhor tinha comentado, estava comentando com o Michel, a mulher ela não pode ter, no caso, uma autoridade. No caso de uma diaconisa, ela tem uma certa autoridade sobre a igreja, não tem? Então isso é errado ou é certo? Vamos lá. Os diáconos, na verdade, diaconisa, na verdade, eles são mais servos do que autoridade. Essa é na verdade, porque elas servem mais. Tá entendendo? Qual que é o papel do diácono? É servir. É limpar a igreja, servir o próximo, arrumar lugar para as pessoas sentar. Mas hoje se tornou um cargo eclesiástico, né? Ela está dizendo dentro desse cenário. Porque se for para ser, nós até conversamos, se for para ser como mulher, então não deveria ser, sou diácono, amanhã sou presbítero, porque isso é um chamado, não uma vocação, né? Então, no caso hoje, a diaconisa está acima do cooperador. Então, ela tem uma autoridade maior do que o cooperador? Ou não deveria existir o diaconato feminino também? Então, o problema é esse. O problema é porque a igreja coloca como a escadinha. No
O diácono é maior que o cooperador. O presbítero é maior. Isso não existe. Se você olhar as funções, cada um tem uma função diferente. Então, o presbítero não é presbítero, ele não é maior do que o diácono. O presbítero, qual é o papel do presbítero? O papel do presbítero é ensinar, é pregar, se dedicar à palavra. Essa é a função dele. Isso não dá autoridade para ele mandar no cooperador. Ele não é maior que o cooperador. O cooperador serve a igreja de outra maneira. O cooperador, apesar que, se você olhar na Bíblia, até o pastor, em algumas vezes, é chamado de cooperador. Nós colocamos, a igreja inventou essas escadinhas. Então, você vê como que é a coisa. Quanto mais coisa a igreja vai inventando, mais problema ela vai arrumando para si mesma. Aí temos um problema, igual, tá vendo? Então, a mulher, não, como se fosse uma autoridade, se o diácono fosse um cargo eclesiástico de autoridade, então a diaconisa é maior do que o cooperador. Tá entendendo? Então, esse é uma coisa que a igreja inventou. Na verdade, até o papel, o nome diaconisa, nem sei se tem, nem existe na Bíblia. Entendeu? Teve mulheres que trabalhavam? Tinha. Mulheres que foram de suma importância na história da igreja e até na história de Israel. Mas não foi dado o nome diaconisa. Então, vamos dizer que perante a Bíblia, uma mulher, ter esse cargo de diaconisa não é errado, mas é errado a partir do momento que ela tem uma certa autoridade, ela impõe uma certa autoridade nos irmãos, na igreja? Então. Peraí, vamos de novo. Qual que é a pergunta aí? Fala de novo. Sim, eu digo assim, no caso, então não é errado, então, uma mulher ser uma diaconisa, por causa, é errado por conta que a igreja impõe isso, que é como se ela fosse maior. Isso é errado. Exatamente. Isso vem é um erro mais da igreja do que da mulher. É um erro mais do nosso sistema do que da mulher que exerce. Então, quando a gente coloca que uma mulher que exerce algum cargo, um cargo de diaconisa, ela é maior que um cooperador, está errado. Na verdade, está errado até se colocar que um cooperador homem é maior que um diácono homem é maior que um cooperador. Está errado. Está entendendo? Está errado. Agora, veja bem. A mulher tem uma... Existem departamentos. Por exemplo, uma diaconisa hoje. Vamos dizer que hoje... tem uma diaconisa. E a diaconisa limpa a igreja. Aí chega um irmão, um presbítero, e sobe com o pé cheio de barro lá em cima da cadeira que a diaconisa limpou. Vai trocar uma lâmpada, ele pega a cadeira que a irmã passou alta, sobe e troca lá. Vamos dizer, a irmã não pode falar: ô meu querido, não faz isso aí não, tá sujando, foi limpo isso aí, tem mais cuidado, coloca uma escada, sei lá. Ela não vai poder falar isso porque seria um sinal de desrespeito? Não. Tá entendendo? Então, é assim, na verdade, a diaconisa ela está debaixo de uma autoridade. Não quer dizer que ela tem que ser autoridade e está debaixo de todos os homens. Aí aqui que é o pulo do gato. Não quer dizer que a mulher tem que estar debaixo da autoridade de todos os irmãos da igreja. Ela está debaixo da autoridade do pastor. É a ele que ela deve submissão. Ou está debaixo da autoridade do seu marido. Está entendendo? Ela não pode... O que Paulo está falando aqui é o seguinte, é mais o cargo supremo. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Está esclarecido? Eu estou vendo cara de gente que quer falar aí. Essa palavra que você falou aí agora, que a mulher tem que ser submissão... Como é que é a palavra que você falou agora? Isso aqui de pastor lá atrás, acabou de falar aí. Isso. O que tem? Não, eu muita coisa. Tá bom. Bom, então fica claro aqui, para eles poderem para terminar o capítulo, falta 15 minutos.
O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: a mulher, ela pode profetizar, ela pode falar em línguas, o que ela não pode é exercer liderança suprema na igreja. Ela tem que mostrar, ela tem que ter alguém, ela tem que mostrar que está debaixo de uma submissão de alguém. É isso que Paulo está dizendo. Porque hoje, a mulher, uma irmã, o pessoal não vai gostar disso que eu estou falando, mas é isso mesmo. A mulher busca Deus, fala em língua estranha, começa a profetizar, já não respeita mais ninguém. Aí sai e abre a própria igreja. Existem várias disso. Várias. Ou então começa a profetizar e já não respeita mais o pastor. Acha que manda mais que o pastor na igreja. Aí é complicado. É isso que Paulo está dizendo. Opa, vocês têm que ter uma autoridade sobre vocês. Tá certo? Bom, agora Paulo vai entrar a respeito da Santa Ceia. Vamos lá. Eu só tenho 15 minutos para falar da Santa Ceia, mas vamos ver se eu consigo. Versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo. Portanto, vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que na igreja há entre vós dissensões, e em partes o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura as casas para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais no lugar, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quantas coisas ordená-las-ei quando for ter convosco. Bom, vamos lá. O que estava acontecendo lá na igreja de Corinto, na Santa Ceia? Existia uma festa na igreja primitiva, chamada Festa do Ágape, a festa do amor. Essa festa era feita uma vez por semana, que era basicamente a igreja se reunia no domingo. Não sei se era no domingo, mas era no dia dominical. Se reunia e todo mundo trazia um prato e eles colocavam na mesa. Era para ser assim: colocava na mesa, partiam o pão, repartia aquele pão que era o corpo de Cristo, eles comiam o pedacinho de pão e depois eles comiam a comida, o banquete, que todo mundo trouxe um prato, fazia aquele banquete, eles comiam aquela comida. No final, eles tomavam o cálice, que simbolizava o corpo de Cristo. Então, essa festa do amor, a igreja
Os mais ricos levavam comidas boas, os mais pobres levavam nada, às vezes, não tinha lá para levar. Então, o pessoal chegava e comia o pão como se fosse nada, e já ia para o banquete, e às vezes os irmãos não esperavam os irmãos chegar, não repartiam a comida de igual modo. E aí quando o irmãozinho que... Tinha irmãos que esperavam essa festa do ágape com anseio, porque era o dia que eles poderiam ter a oportunidade de comer uma comida melhor. E quando chegavam na igreja não tinha nada para comer. E fazia as mesas, ficava lá a mesa dos mais ricos, a mesa dos mais chegados aos líderes da igreja, a mesa... E ficavam os pobrezinhos, os irmãos de escanteio lá. Então isso, os irmãos que não levavam nada, ou os irmãos que iam realmente para poder se alimentar, ficavam envergonhados, porque o pessoal ficava bêbado. Comia e bebiam de ficar bêbados. Eles estavam fazendo, em vez de ser uma cerimônia espiritual, estava sendo uma festa carnal. O que era para ser uma coisa espiritual virou uma festa carnal que envergonhava os irmãos, que atrapalhava a igreja. Então Paulo vai dizer assim, olha, vocês não estão se ajuntando para melhor, vocês estão se ajuntando para o pior. Vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. O pão que vocês comem no começo da festa é o corpo de Cristo. Não é apenas um pão. Cristo está presente. Isso aí é o corpo de Cristo. E esse vinho que vocês tomam no final, todo mundo bêbado, embriagado, já todo mundo para lá de Bagdá, isso aí é o sangue de Cristo. Isso aí mostra, isso aí, quando vocês tomam isso aí, vocês estão relembrando que Cristo morreu por vocês. E que Ele ressuscitou e que Ele vai voltar. Vocês têm que fazer isso com respeito. Vocês têm que participar da Santa Ceia com respeito. Vocês estão tratando isso como apenas um mero ritual. E quando vocês estão comendo o pão no começo da festa e bebendo o vinho no final da festa, isso aí não é a Santa Ceia. Não tem valor nenhum isso aí. Isso que vocês estão fazendo aí não tem valor nenhum. Porque isso não é ceia. Ceia é comunhão. Ceia é união. É a mesma coisa que... Eu tive uma conversa com uma pessoa esses dias. Vieram me perguntar assim: se podia apresentar a criança, não sendo a mãe crente, nem o pai crente, eles queriam apresentar a criança, se era errado eles apresentar a criança na igreja, sabendo que eles não tinham a intenção de ensinar a criança no caminho do evangelho. Fala, eu não sou crente, não tenho interesse, não tenho intenção de ser cristã, mas eu quero apresentar minha filha. É errado? É errado eu apresentar a filha? Aí a minha resposta foi assim: errado não é, mas não tem valor nenhum. Essa apresentação não tem valor. Porque quando você apresenta aqui a criança, você apresenta e promete diante da igreja, diante de Deus, que vai ensinar a criança no caminho que se deve andar. Não é isso que a gente faz? Você promete ensinar seu filho no caminho do Senhor, segundo os preceitos da palavra de Deus? Sim. Mas eu não vou fazer isso. Eu quero apresentar, mas não vou fazer isso. Aquela apresentação, aquele ritual, não tem valor. Por quê? É apenas um ritual. É a intenção, não é você apresentar a criança que vai mudar a situação. É um processo, ali é um primeiro passo de um processo de devoção a Deus. A Santa Ceia, não é quando você participa da Santa Ceia, não é apenas você comer o pão ou beber o cálice.
É você realmente trazer para a sua mente, lembrar realmente que Cristo morreu por você e que você tem que estar em comunhão com o seu irmão, que você agora está comendo do corpo de Cristo, com a respeitabilidade que isso deve causar, com o temor que isso deve causar. O que Paulo está dizendo para a igreja é o seguinte: vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. Vocês não estão vendo no pão que vocês estão comendo Cristo. Vocês não estão vendo no vinho que vocês estão bebendo o sangue de Cristo. Então, quer dizer, é um estado de espírito, é uma devoção que você tem que ter. Não é o fato de você comer, é o fato de você lembrar, é o fato de você saber que você tem comunhão com os irmãos. Agora, como é que a igreja de Corinto estava tendo comunhão com os irmãos? Humilhando os mais pobres, dessa forma. Então, ele vai dizer, não, está errado. Vocês precisam se examinar vocês mesmos, olhar para vocês e dizer assim, não, eu preciso mudar o meu pensamento. E observe que ele diz assim, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba desse cálice. Ele não está dizendo, examine-se, e se você achar que você não é merecedor, não beba, não coma. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, não, examine-se. Veja que você é nada, que você precisa de Deus, que você é pecador, e que você vai procurar melhorar e participe do corpo de Cristo. Eu ouvi um pastor dizendo uma vez assim, tem gente que foge da Santa Ceia por causa do pecado. Está errado. Não é para você fugir da Santa Ceia por causa do pecado. É você fugir do pecado por causa da Santa Ceia. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, vocês precisam discernir, e quando vocês comem a Santa Ceia indignamente, o que é indignamente? Não é porque, brigou com o marido, porque bateu no filho, porque brigou com a esposa, eu vou tomar indignamente. Porque eu errei, porque eu pequei. Tomar a ceia indignamente é porque... Então ninguém seria digno, ninguém é digno, porque todos nós pecamos. O indignamente que Paulo está falando aqui é tomar a ceia sem saber o que está fazendo, sem trazer para aquele ato a seriedade que aquilo precisa ter dado. Quando você toma a ceia, você está dizendo, eu tenho comunhão com Deus. Você tem que estar em comunhão com Deus. É um ato totalmente espiritual. E tenho comunhão com o meu irmão. O meu irmão faz parte de mim. Nós agora somos um corpo. Quando você não faz isso, quando você não traz essa seriedade para a Santa Ceia, aí sim você está tomando a Santa Ceia indignamente. Não é porque você pecou, não é porque você errou. Todos nós erramos. Mas tipo assim, e quando aquela pessoa sabe que é pecado, e ela continua fazendo, aí toda vez ela faz a mesma coisa, aí depois ela vai e pede perdão para Deus. Eu sei que Deus ele vai sempre perdoar os nossos pecados, porque é que você falou, todos nós somos seres humanos, todos nós temos pecado. Mas se toda vez você pega só naquilo, aí você sabe que perante Deus você está errado. Aí você chegou nessa sexta, você estava pedindo, Senhor, me perdoa pelo pecado que eu pratiquei o mês inteiro. Então, Senhor, me perdoa porque eu preciso participar do corpo do sangue de Cristo. Aí, ela pediu perdão, Deus perdoar, ela participar da Santa Ceia. Aí depois, chega no próximo mês, ela peca naquela mesma situação. Aí quando chega na Santa Ceia, ela pede perdão para poder participar do corpo de Cristo. Isso é correto? Não seria correto, mas basicamente todo mundo faz isso. É um processo, e isso não cabe a ninguém olhar para alguém e dizer, você não pode tomar ceia. Basicamente, todo mundo faz isso. Se você observar bem na sua vida, todo mundo tem um errinho que a gente sempre está cometendo aquele erro. E toda vez a gente pede perdão para Deus. Senhor, perdoa, Senhor, de novo. Estou mais uma vez aqui. Né? Mas pedindo perdão, são o mesmo pecado. Aí é uma questão de Deus. Certo? Tá certo? Não tá, a gente sabe que não tá. Mas ela tem que participar. Ela tem que pedir perdão para Deus e participar.
Ela não pode deixar de participar do corpo do sangue de Cristo. Ela tem que participar. E tem que saber, é errado, Senhor, eu vou pedir perdão. Agora, ela está usando de malandragem? A pessoa está usando de malandragem? Eu estou falando ela, cada pessoa, tá, não é a mulher. Tá? A pessoa está usando de malandragem com a igreja? Ou com Deus? Não está. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe o seu coração. Sabe se é um tropeço, se é uma coisa que você está sempre tropeçando naquilo, ou se é um hábito que a gente tem e já... Sim, tá, para ele decidir direito porque eu não sei expressar direito. Isso. Então, mas mesmo assim... Só vai entrar no que o senhor falou, vai ser só um ato que perdeu, virou um ritual. Se a pessoa não está fazendo, mas ela tem consciência e ela não se arrepende, é só um remorso que ela sente no ato da ceia, aquilo se tornou um rito para ela. Agora, se ela verdadeiramente se arrepende e ela só está caindo novamente numa falha, num pecado, que é realmente uma queda, Deus conhece a fraqueza e isso não a torna indigna, porque ela nunca foi indigna. Exatamente. Esse tipo de pecado. Isso que eu quero deixar bem claro, irmãos. Ninguém é digno de tomar ceia. Há uma interpretação muito errada de a gente olhar para a ceia e dizer assim, não, eu sou digno de tomar a Santa Ceia. Ninguém é digno de tomar a Santa Ceia. Se a palavra digno aqui no texto quisesse dizer não ter pecado. A palavra digno aqui no texto não quer dizer não ter pecado. A palavra indignamente aqui quer dizer não compreender o que aquilo representa. Você não trazer aquilo. Se Deus manda a gente... Já vou dar já para você. Se Deus manda a gente perdoar o irmão 70 vezes 7 por dia, Ele não vai te perdoar na Santa Ceia pelo mesmo pecado que você cometeu? Perdoa. Agora, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe se a gente está sendo sem vergonha ou se a gente realmente tem uma queda. Acontece. Pode falar, irmão. Vou falar de mim. Porque eu, convivendo com meu ex-marido, não posso tomar a ceia. Se ele é o meu marido, mesmo que eu não me casei com ele no papel, mesmo eu... É só ele, não existe outro, é só ele. Por que eu não posso participar da ceia? Eu aprendi a vida inteira que não podia, mas nunca fiquei sabendo o porquê. Bom, vamos lá. A igreja, se eu for dizer assim, tem um texto na Bíblia que diz que você não pode? Não tem. A igreja entende que não pode e criou esse costume das pessoas que estão vivendo amigadas não participar do corpo de Cristo, porque a igreja entende uma coisa, a igreja reconhece o casamento. Fora do casamento, qualquer ato sexual que você tenha é a porneia, que a Bíblia fala. É fornicação, é pecado. É um pecado contra o seu próprio corpo. Você está num pecado... Isso a Bíblia diz. Isso é verdade. Fora do casamento, um ato sexual adultério não, gente. Como é que é a palavra? Fornicação. Em alguns lugares a Bíblia chama de prostituição, porque a prostituição não é vender o corpo na Bíblia. A prostituição na Bíblia, a palavra prostituição é porneia, que quer dizer ato sexual fora do casamento. Então, a pessoa está vivendo em fornicação. Quando a pessoa assume esse papel, ela está vivendo em fornicação. E aí os pastores antigos, não sei quem começou isso, estabeleceu que desta forma a pessoa não pode participar da Santa Ceia. Agora fala assim, está na Bíblia que não pode? Diretamente não. Diretamente não. Então, eu acho que é apertado aí. Eu acho Que isso aí está onde Paulo falou. Examine-se o homem a si mesmo. Porque se a Bíblia diz que é fornicação é pecado,
Então é pecado tomar a ceia sem casar. Exatamente. Então é complicadinho. Se eu falar assim, a pessoa tem que olhar para si mesmo. E eu prefiro que case. Tá bom, vamos casar então casa. Quer tomar ceia? Quer estar junto com a pessoa? Casa. Faz as coisas no processo certinho. Fica mais fácil. Eu posso fazer uma pergunta? Assim, vou usar o que a mamãe está falando, mas não no caso dela. Tipo assim, o caso, eu vou espelhar na Marlene, vou usar ela no momento, uma comparação. Porque a mamãe não entenda mal. Que ela está falando que se ela vive com o ex-marido dela, aí ela não vai participar com ela, vai estar examinar ela mesma. Mas se Deus volta numa hora dessa, assim, um exemplo assim, ela não está casada no papel, como que fica? Olha, gente, mexer com salvação é um negócio muito complicado. Não cabe a nós. Isso não tem nada a ver com salvação. Entendeu? Não tem nada a ver com salvação. É igual aquilo que eu disse uma vez pregando. Quem crê foi batizado. Mas não é a cerimônia, o ato de descer as águas. Exatamente. O que significa a cerimônia? Exatamente. O problema também, eu vou ser sincero também. O problema também é que a gente costuma focar muito no pecado, em alguns pecados. A igreja colocou alguns pecados assim. Esse é pecadão, 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 pecadão. Entendeu? Então, por exemplo, viver amigado, pecadão. Sexo fora do casamento, jovem, adolescente, pecadão. Falar mal do próximo, pecadinho. Murmurar, pecadinho. Isso aqui Deus perdoa facilmente. Agora, viver amigado, não. Não, isso aqui não. Mas o nome já falou assim que para Deus não existe, não tem pecado. Exatamente. Por exemplo, e se Deus volta e aquela pessoa não conseguiu parar de falar mal do irmão? Não está no mesmo pecado que a pessoa que está vivendo amigado? Eu prefiro crer que a graça de Deus, salvação, gente, salvação é uma coisa que Deus dá aos seus servos, independente da sua condição, independente do seu nível de santificação. Tá? Então, salvação é uma coisa suprema, ninguém mexe, ninguém rela, ninguém toca. Tá certo? Então quer dizer que eu posso... Aguenta um pouquinho, irmãos. Eu sei que já passou do horário, mas eu vou contar uma ilustração que eu ouvi muito boa. Então o pastor está dizendo que salvação é um bem supremo, que um pecado não pode tirar minha salvação. É exatamente isso que eu estou dizendo. Então como é que funciona? Um certo... Esqueci até o nome do pastor que contou essa ilustração, americano. Um certo professor entrou numa faculdade e ele tinha que dar aula de química. Era um curso complementar. Era um curso dificílimo para fechar o ano daqueles alunos. E tinham 10 alunos na sala. 5 daqueles alunos, eles eram... Eu falei de química, né? Da aula de química, né? Eles eram da área de química e eles amavam química. Eles amavam química. Mas o curso era difícil. Então eles estavam aterrorizados, com medo de falhar naquele curso. Mas eles amavam a química. E os outros 5 alunos eram de matemática. A especialidade deles era de matemática. E eles estavam aterrorizados, porque eles não sabiam nada, eles odiavam química. O negócio deles era matemática. Então tinha a sala toda preocupada, porque metade amava química, mas estava nervoso porque era muito importante aquela matéria e eles estavam com medo de falhar ali. E os outros 5 estavam aterrorizados porque não entendiam nada do que ia ser falado e eles não sabiam. O professor chega para a sala e fala assim: gente, todos vocês estão com 10.
Na primeira aula, no primeiro dia, no primeiro minuto de aula. Como assim? Todos vocês estão... Eu estou garantindo que todos vocês vão tirar 10 no final do semestre. Todos vocês vão passar de ano. Todos vocês vão tirar 10. Os que eram apaixonados por química falaram assim, então quer dizer que eu posso me dedicar a aprender realmente isso aqui, sem se preocupar que nota que eu vou tirar? Quer dizer que eu posso livrar minha cabeça e estudar isso e se dedicar, que eu vou tirar 10 independente do que eu fizer, da nota que eu tirar, do que eu conseguir aprender ou não? Aí eles estudaram, e como eles amavam química, eles aprenderam e absorveram muito da matéria. Mas os que odiavam, disseram, então tá bom, então eu não gosto de química mesmo, não vou fazer nada. Quem que perdeu? Todos eles tiraram 10. Mas quem vai ser o melhor profissional? O que estudou. É a mesma coisa com Deus. Deus já está garantindo a salvação para todos nós. O que você vai fazer agora com isso? Você vai dizer, então eu vou pecar, eu vou pintar e bordar, eu vou... Tá bom, é o nível de crente que você é. É o nível de gratidão que você está mostrando a Deus. Agora, se você olha e fala assim, Senhor, eu estou salvo, então é pela graça mesmo. Então, Senhor, então eu vou fazer o máximo para absorver o máximo do Evangelho. Eu vou te servir de maneira mais intensa possível, porque sem se preocupar com o inferno, porque eu estou salvo. É isso que você tem que pensar. Agora, se você é um dos 5 que pensa assim, não, eu vou pintar e bordar porque estou salvo, então vai. Está entendendo? Só para nós encerrar, porque já passou 12 minutos. Vamos lá. A igreja ouviu o que Paulo disse sobre a Santa Ceia? Não. Continuou os problemas lá. E a festa do ágape aconteceu junto com a Santa Ceia no século II. No segundo século. No segundo século tinha muito problema. Aí a igreja separou a festa do ágape da Santa Ceia. Então tirou, que no começo comia o pão, tinha um banquete, no final tomava o vinho. No segundo século a igreja tirou o banquete e já unificou. Só come o pão e toma a ceia, porque esse negócio de banquete dá confusão, porque aí começou a dar, eu trouxe comida, você não trouxe, não sei o quê, um monte de briga, essas coisas que só acontecem com crente. Falei, não, esquece esse negócio. Melhor só comer o pãozinho mesmo, tomar a ceia e cada um para sua casa, porque negócio de festa. E outro dia faz a festa. Aí marcavam a festa do ágape para outra ocasião. E no século XVII, no concílio de Cartago, a igreja realmente baniu a festa do ágape. Porque mesmo assim, mesmo tirando da Santa Ceia, ainda tinha problema, tinha confusão, tinha... E aí ele falou, não, esse negócio não está edificando, está atrapalhando mais do que está juntando. E aí foi banido a festa do ágape. Então, negócio de banquete na igreja não dá muito certo. E aí só a Santa Ceia mesmo. Tá certo? Alguma pergunta? Pode fazer. Então, na verdade, foi exatamente aqui no concílio de Cartago que decidiram que a Santa Ceia ia ser uma vez por mês só, no século XVII. Antes era toda semana. Toda semana a igreja participava da Santa Ceia. Então, assim, irmão, tem muita coisa, irmão, é por isso que a gente precisa aprender a história da igreja. Porque tem muita coisa que foram sendo definidas durante a história. Chegou uma época que tinha que reunir a igreja, os principais da igreja, e falaram, não, vamos definir isso aqui. Como é que é isso? E aí eles definiam, deliberavam, estudavam, e então, no concílio de Cartago, eles baniram a festa de vez, a festa do ágape, e decidiram que ia ser uma vez por mês a Santa Ceia. Por quê? Não sei, mas
Não é errado se quiser tomar toda semana, ou igual a igreja, a congregação, eles tomam uma vez por ano só. Então, é só isso. Testemunha de Jeová também. Mais alguma pergunta, irmãos? Então eu espero todos vocês aqui terça-feira que vem para a gente falar a respeito dos dons espirituais.